Vamos iniciar então a apresentação intitulada Contribuições às metodologias ativas de aprendizagem para a docência universitária. A apresentadora Sheila Graciela Gobo Bombana está com a palavra. Olá, conforme a apresentação, sou Sheila Bombana, sou mestranda em Educação pela Universidade de Passo Fundo e também atuo como docente no ensino técnico e superior no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no Campo Sertão. Conforme falado, eu apresento o artigo completo, Contribuições das metodologias ativas de aprendizagem para a docência universitária, que faz parte do tópico Metodologias de Ensino para a Era Digital. Acredito que é importante começar falando sobre a minha motivação para a escolha desse tema de estudo. Então, ela aconteceu em uma aula do mestrado, chamada Estágio de Docência 1, em que nessa aula o professor nos trouxe para discussão um artigo de Marcos Mazetto, intitulado Docência Universitária Repensando a Aula. E nesse artigo, o professor e autor Mazetto, ele traz algumas características, ele elenca algumas características que ele considera muito importantes para o ensino universitário. E também, do mesmo modo, ele faz uma certa crítica ao que ele chama de um ensino muito especializado e conteudista no ensino superior, focado muito no professor e no conteúdo. Assim, ele traz uma necessidade de substituição dessa ênfase no ensino, focada no professor e no conteúdo, para o que ele chama de uma ênfase na aprendizagem, que seria mais focada no estudante. Isso chamou muita atenção minha e também dos meus colegas, pelo fato de nós percebermos que este artigo, que foi publicado há quase 15 anos, ele nos parecia tão atual. Então, ele conferia muito com as nossas percepções, tanto como docentes e também como aprendizes, como estudantes. Nesse sentido, então, eu achei importante buscar outras pesquisas mais recentes que abordassem esse tema e, principalmente, que ouvissem a opinião dos estudantes sobre isso. E entre os estudos encontrados, duas pesquisas chamaram bastante a minha atenção, que foram o estudo publicado em 2014, chamado A Representação Social do Bom Professor no Ensino Superior. Esse estudo ele foi feito em uma universidade pública do Rio de Janeiro, e os estudantes eles respondiam uma questão aberta. Para mim, um bom professor é aquele que... E, para surpresa dos autores, em grande parte dessas respostas surgiram características como adjetivos como é didático, é interativo, se preocupa com o estudante, muito mais do que, por exemplo, conhecimento técnico ou atualização sobre informações da área, que ficaram com em torno de 6 a 8%, que apareceu isso nos adjetivos descritos pelos estudantes. Então, também nesse estudo, os autores enfatizam que existe uma mudança no papel do professor, que o papel do professor tem sido revisto durante muitos anos, mas que isso ainda precisa de algumas mudanças. Isso aparece também na fala dos estudantes. Outro estudo, mais recente ainda, publicado em 2019, chamado A Pesquisa Geração Z, ela ouviu jovens universitários que nasceram depois de 1995, então chamados estudantes da Geração Z, que já nasceram na era com acesso mais fácil à informação, e essa pesquisa foi realizada com estudantes do Brasil inteiro, de instituições privadas e de instituições públicas. E ela teve o objetivo de buscar assim, estratégias para melhorar a integração do estudante com o ambiente universitário. Entre as perguntas que foram feitas nessa pesquisa, uma foi: o que torna o estudo mais divertido e significativo para você?
E as respostas que apareceram mais foram metodologias diferentes e inovadoras e temas relevantes que despertem meu interesse. Outra pergunta foi: como você entende o papel do professor? E a grande maioria respondeu que entendia o papel do professor como um orientador. Então, esses estudantes, esses jovens universitários da geração Z que responderam à pesquisa. Com isso, então, baseado nessas características elencadas por Mazeto e também nesta necessidade mostrada de fazer uma mudança da ênfase no ensino para a ênfase na aprendizagem, considerando as pesquisas mais recentes que mostraram a visão dos estudantes sobre isso, nós chegamos à seguinte questão norteadora para o nosso estudo. Quais são as possíveis contribuições das metodologias ativas de aprendizagem para a docência universitária? O objetivo do estudo, então, foi aprofundar o conhecimento sobre metodologias ativas de aprendizagem, identificando as possíveis contribuições destas estratégias didáticas para a docência universitária, considerando as características desta docência universitária elencadas por Marcos Mazeto. Ele é um estudo teórico, ou usando o método exploratório, com base em pesquisas bibliográficas e referências teóricas da área de educação, artigos já publicados, livros. Nós usamos como as principais referências o artigo de Marcos Mazeto, publicado em 2005, Docência Universitária Repensando a Aula, e também o livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, uma abordagem teórico-prática, que foi publicado em 2018. Livro este organizado por Lilian Bassic e José Mourão. Iniciamos o estudo buscando compreender melhor, então, a aprendizagem ativa. Nós entendemos que a melhor forma de compreender o conceito de aprendizagem ativa é meio que contrapondo ao que seria uma aprendizagem passiva. Então, eu escolhi esta pirâmide do aprendizado, que ela já é bastante conhecida, no meio da educação, mas nela, William Glasser nos mostra o grau de aprendizado do estudante conforme a técnica de mediação utilizada pelo professor. É claro que esses percentuais que estão aqui, eles não são absolutos, porque nós sabemos que cada um de nós tem uma forma diferente de aprender, tem um estilo de aprendizagem diferente. Então, alguns podem aprender mais fazendo uma atividade prática, uma atividade maker, e outros talvez aprendam mais assistindo um vídeo, ou lendo e ouvindo. Mas, de maneira geral, o que esse gráfico nos mostra é que sempre que o estudante vai consumir simplesmente um material que foi elaborado pelo professor, como ler um artigo sugerido pelo professor, ou ouvir uma explanação em uma aula chamada tradicional, assistir um vídeo, ouvir um podcast, ele tende a aprender menos do que quando ele se envolve mais naquele processo de aprendizagem. Ou seja, quando ele precisa discutir uma situação, ele precisa pesquisar, selecionar informações, analisar, debater essas informações. Também quando ele vai realizar uma atividade prática em um laboratório. E ainda mais quando ele precisa se apropriar de um determinado conteúdo para depois discutir esse conteúdo, seja com seus colegas, com os professores, fazer uma apresentação. Então, esta situação representada por essa pirâmide nos ajuda a compreender a aprendizagem ativa e ela traz uma possibilidade deste deslocamento da perspectiva do professor, que é focada no ensino, representado pela parte superior da pirâmide, para a perspectiva do estudante, tá? Que está representada na parte inferior da pirâmide, que seria
a representação da aprendizagem ativa. As metodologias ativas de aprendizagem, apesar de elas terem se tornado mais conhecidas nos últimos anos, por terem sido impulsionadas pelas tecnologias digitais, pelo acesso mais fácil às tecnologias, é importante dizer que elas são fundamentadas em teorias já conhecidas e respeitadas no âmbito educacional. Essas metodologias, elas têm contribuições de diferentes correntes teóricas e de autores já muito conhecidos na área de educação, como John Dewey, Jean Piaget, Levi Vygotsky, Paulo Freire, David Ausubel, entre outros estudiosos e autores. As metodologias, elas são concepções educativas, que elas estimulam um processo de ensino-aprendizagem crítico e reflexivo, por elas proporem no seu fundamento uma participação de maior envolvimento do estudante. Como nós vemos, uma participação mais ativa do estudante e um comprometimento maior dele com o aprendizado. Ele vai ter maior responsabilidade, vai participar da construção do conhecimento, não vai receber a informação pronta para consumir. Para entender um pouco melhor ainda estas estratégias que são baseadas em aprendizagem ativa, eu busquei fazer uma síntese no que nós chamamos de princípios norteadores das metodologias ativas de aprendizagem para compreender melhor estas ações baseadas em aprendizagem ativa. Dois princípios que aparecem aqui, eles estão diretamente relacionados porque eles falam assim de uma mudança de papel, tanto do aluno quanto do professor. Então, o aluno passa a ser o centro do processo de aprendizagem. Este aluno como centro do processo não quer dizer que o aluno é responsável totalmente por aquilo que ele vai aprender e o professor vai ficar somente assistindo a aula. Não. O professor ele vai planejar a aula se preocupando com a melhor forma do estudante aprender, usando as estratégias que facilitem isso. O professor sai da sua posição de transmissor de conhecimento para ser um mediador da aprendizagem, um orientador, como apareceu na pesquisa que nós falamos no início, ou como trazem algumas literaturas, até um ativador do interesse do estudante por aprender. Outros dois princípios que são indissociáveis por estarem muito relacionados são a problematização da realidade e a reflexão. Se trata de trazer, sempre que possível, elementos que fazem parte do contexto em que o estudante está inserido para serem discutidos em aula e fazer relação disso com os conhecimentos prévios do estudante, relação desses conhecimentos prévios com os assuntos de estudo. Isso vai fazer com que o estudante faça uma análise crítica e reflita sobre aquilo que ele está aprendendo e faz com que, principalmente, aumente o interesse dele em estudar aquele assunto. Isso principalmente quando nós estamos falando do ensino superior, em estudantes de ensino superior. Outro princípio importante que aparece também em quase todas as estratégias de aprendizagem ativa é o trabalho colaborativo, é o trabalho em conjunto, é o trabalho em equipe, a interação, a troca. Isso também ajuda muito a preparar o estudante do ensino universitário para a sua trajetória profissional. No momento que o estudante ele tem uma maior responsabilidade de escolha e de buscar informações, ele vai aumentando gradativamente o seu engajamento e o seu interesse pelo assunto de estudo e vai desenvolvendo a sua autonomia, que é outro princípio norteador que aparece aqui. Esse desenvolvimento da autonomia, ele ajuda a melhorar a formação humana do estudante, também profissional, ajudando a prepará-lo melhor para o exercício profissional futuro e também, principalmente, para atividades de pesquisa. Inovação
é outro princípio norteador que eu achei importante destacar. Essa inovação aqui, ela não pode ser confundida somente com usar recursos tecnológicos. Claro que também está envolvido, mas a inovação, ela trata, assim, de criar ambientes que sejam mais propícios, interessantes, para que o estudante crie, que possa estimular a sua criatividade de criação, de experimentação. E também a inovação está relacionada à necessidade de valorizar a inovação em sala de aula, que passa pela criação, pela renovação e principalmente pela diversificação de metodologias e de estratégias de aprendizagem. Isso vai ajudar o estudante, especialmente falando agora do estudante de ensino superior, a aumentar a sua atenção, a sua motivação e o seu interesse nas aulas. Pois quando ele vai para as aulas, um dia após o outro, e ele se depara com uma apresentação de slides ou com uma fala longa do professor, ele acaba se desmotivando, principalmente quando falamos em estudantes da geração Z. Seguindo, falamos sobre as contribuições das tecnologias digitais para as metodologias ativas de aprendizagem. Em 2005, Marcos Mazzetto já percebia essa contribuição, inclusive ele traz nesse artigo que nós usamos como base para o estudo, dizendo que os recursos eletrônicos facilitam a pesquisa, a construção do conhecimento, principalmente facilitando a intercomunicação, ou seja, a atividade em equipe, entre os alunos, entre esses estudantes com os seus professores. Contemporaneamente, isso ficou cada vez mais evidente e está muito evidente nesse momento que nós estamos atravessando, nesse momento desafiador que nós estamos atravessando agora. Bassic e Morin nos dizem que a combinação de metodologias ativas com tecnologias digitais móveis é hoje a principal estratégia para a inovação pedagógica. Porque essa possibilidade que a tecnologia digital nos traz, principalmente a tecnologia digital móvel, ela amplia muito as possibilidades na aprendizagem. A possibilidade de pesquisa, de autoria, de troca de informação, de compartilhamento, de publicação. E, principalmente, algo que está relacionado muito ao momento pelo qual nós estamos passando agora, ela multiplica os espaços e os tempos de aprendizagem. Então, o estudante ele vai poder ter contato com aquele material de estudo, ele vai poder interagir com o professor em diferentes espaços, onde ele estiver, e em diferentes horários. Então, ele vai poder escolher qual é o melhor horário, qual é o horário que ele funciona melhor para aprender. Isso representa o grande potencial das tecnologias digitais na aprendizagem, para a aprendizagem e para a educação de maneira geral. Para deixar de forma mais clara o resultado deste estudo, ou nos ajudar a responder a nossa questão de pesquisa, nesta imagem aqui nós temos uma relação entre as características da aprendizagem universitária, elencadas por Marcos Mazzetto, com os princípios da aprendizagem ativa. Entre essas principais características estão aquisição e domínio de um conjunto de conhecimentos, métodos e técnicas de forma crítica. Então, essa seria uma das características da aprendizagem universitária elencadas por Mazzetto. Nós percebemos aqui que a problematização da realidade e a reflexão são muito importantes para essa característica, porque sempre que nós trazemos cases reais para o ambiente de estudo universitário, ou os cases mais reais possíveis, eu ajudo o estudante a compreender a importância daquele conhecimento que ele está adquirindo, com o qual ele está tendo contato, também das técnicas e das ferramentas que ele está aprendendo. Também ajuda a perceber
neste caso a reflexão, as reais implicações sociais da sua atividade profissional, o que com certeza vai ajudá-lo, vai melhorar a sua formação humana e também a sua formação profissional. A segunda característica que aparece no centro, integrar o processo ensino-aprendizagem com a atividade de pesquisa. Nesse sentido, nós percebemos aqui a importância da autonomia e da inovação. No momento que um estudante ele percebe a responsabilidade de buscar informações, de selecionar essas informações, ranquear, organizar, analisar, ele vai gradativamente desenvolvendo a sua autonomia. Da mesma forma, quando ele é incentivado a criar, a experimentar, ele vai desenvolvendo a capacidade de inovação e, consequentemente, vai aumentando o seu interesse por desenvolver pesquisa. Última característica que aparece mais à direita nos diz o seguinte: a aprendizagem precisa ser relevante e significativa para o aprendiz. Aqui, isso me fez pensar, essa característica me fez pensar em uma situação que é muito corriqueira. O estudante, ele passa toda a educação básica, muitas vezes pensando que ele está estudando aquilo que, meio que por obrigação, porque ele tem várias disciplinas e nem com todas ele vai se identificar da mesma forma, então algumas ele vai fazer porque ele tem que fazer. No momento que ele chega no ensino universitário, no ensino superior, ele se enche de alegria porque ele pensa, agora eu vou escolher o que eu vou estudar. Eu quero estudar tecnologia da informação, eu quero estudar medicina, quero estudar direito, quero fazer design, quero fazer enfermagem, eu vou escolher, vou fazer pedagogia, vou escolher aquilo que eu vou estudar. Mas ele acaba muitas vezes se decepcionando, ele cria uma expectativa alta e não é bem aquilo que acontece. E muitas vezes, depois do primeiro semestre, está querendo desistir ou trocar de curso, enfim. É complicado porque essa expectativa do estudante, ela nem sempre é atendida. Isso não é culpa do professor ou do estudante. É porque nem sempre aqueles conteúdos que estão elencados, que estão no currículo, eles parecem relevantes e importantes para o estudante. Então, o quanto mais ele conseguir perceber a relação e a importância daquele conteúdo com o seu exercício profissional futuro, ou até que aquilo tenha relação com o conhecimento prévio que ele já tem, ou com uma expectativa, isso vai aumentar a motivação do estudante e também o engajamento dele com a aprendizagem. Essa terceira característica, nós podemos dizer que ela meio que permeia todas as abordagens baseadas em aprendizagem ativa, porque ela considera a importância da identificação do estudante, falando especificamente do estudante do ensino superior, com o assunto de estudo. Outros princípios que são importantes de igual maneira para as três características que nós falamos são o trabalho em equipe e também essas mudanças de papel do professor, que sai da sua posição de transferência de conhecimento para alguém que vai mediar e que vai orientar a aprendizagem, e também do aluno, que deixa de ser um receptor, que vai receber um material pronto para estudar, para ser alguém que vai construir em conjunto com o professor e com o auxílio do professor o seu conhecimento. Por fim, tá, nós acreditamos que o uso de abordagens baseadas em aprendizagem ativa podem sim contribuir de maneira efetiva para ampliar o aprendizado em aulas que são mediadas no ensino superior, justamente por entender que estas metodologias elas se apresentam como uma alternativa para facilitar essa quebra de paradigma proposta por Marcos Mazzetto, que é gradativamente sair desta ênfase no ensino e migrando para uma ênfase na aprendizagem, que tenha como centro não mais só o conteúdo e o foco no professor, mas sim fazendo com que o estudante perceba
a importância do seu envolvimento e da construção gradativa do conhecimento. É importante dizer que nós sabemos que o desenvolvimento de pesquisas práticas são muito importantes. Para pesquisas práticas, pesquisas aplicadas, que usem metodologias ativas de aprendizagem com o apoio de tecnologias digitais no ensino superior. Eu acredito que várias das apresentações de trabalho que estão acontecendo nesse evento já abordem essa temática e tragam pesquisas práticas, com certeza com muitos resultados positivos, utilizando metodologias inovadoras e principalmente com o apoio de tecnologias digitais. Volto a dizer que eu acredito muito na importância dessas pesquisas para que a gente consiga dimensionar as reais contribuições dessas metodologias para essa mudança de paradigma, para tirar esse foco no ensino e no olhar do professor e levar o foco para a aprendizagem. Acredito também que é importante para desconstruir algumas visões assim equivocadas, puramente mercadológicas ou até preconceituosas que existem sobre essas estratégias didáticas. Nós sabemos que uma parcela dos educadores ainda tem um certo receio e até um certo preconceito com o uso de tecnologias digitais na aprendizagem. E nós precisamos desconstruir esta impressão. Eu acredito que este momento pelo qual nós estamos passando agora, que muitas instituições se viram meio que de um dia para o outro obrigadas a transformar as suas aulas presenciais em aulas à distância, em aulas online, vão ajudar muito para que esse preconceito seja desconstruído e para que seja percebido o grande potencial das tecnologias digitais para a aprendizagem, para a educação. Por fim, deixo os contatos, estou à disposição para sugestões, dúvidas, questionamentos sobre esse tema. Quero agradecer muito a atenção e também a oportunidade de estar participando do evento, de apresentar nesse formato diferente, nesse formato 100% online. Agradeço imensamente a atenção de todos. Bom evento para todos. A educação não para. Tchau, tchau. Agora vamos passar para a apresentação do texto A Epistemologia nas Metodologias Ativas, dos autores Manuele Duarte, Elizabeth Cerutti e Fernando Battisti. O apresentador, então, é o professor Fernando Battisti, que está com a palavra agora. Olá, gostaria de saudar a todos nesse evento aí, que é o evento do 6º CENID, e vou apresentar o texto, então, A Epistemologia nas Metodologias Ativas. Eu gostaria de dizer que, inicialmente, eu sou estudante de doutorado, junto ao programa de pós-graduação em educação da URI, campus Frederico Westphalen, e participo da linha 3 de pesquisa. Então, essa apresentação, esse texto, essa construção, esse artigo, enfim, ele é resultado dessas pesquisas que eu venho fazendo aí, pesquisas que eu venho desde o mestrado, mas agora, sim, mais em específico, então, vinculado aí à pesquisa de doutorado. Então, é uma pesquisa que tem resultados aí iniciais. O artigo, ele é, sim, uma construção de um caminho de pesquisa, mas ainda ele é uma abordagem inicial no sentido de olhar toda a construção do doutorado, né? Então, tem essa situação inicial que ela é bem presente. Haja visto a proposta, né, apresentada nesse texto, que é a proposta que eu vou aí também ir aprofundando enquanto objeto de estudo aí nos próximos 3 anos. Estou no primeiro ano do doutorado em educação, e nesse primeiro ano tivemos aí, então,
como objeto de estudo a questão epistemológica, e aí resultou também nessa proposta de pesquisa. A minha orientanda, ou melhor, a minha orientadora é a professora doutora Elizabeth Cerutti, e em parceria com a colega Manuele Duarte, que também pesquisa as tecnologias digitais, nós construímos esse texto. Então, o texto ele vai fazer uma abordagem com relação a esse questionamento inicial sobre o olhar epistemológico nas metodologias ativas. Nós sabemos que na atual conjuntura existe uma série de abordagens, de reflexões, de concepções sendo partilhadas, sendo trazidas nesse cenário da educação atual, vigente, e a partir dessa série de questionamentos, dessas séries de situações que vão se apresentando a esse cenário, vamos dizer assim, contemporâneo do fazer pedagógico, que surgiu, então, a proposta de fazer um estudo mais aprofundado sobre um olhar epistemológico nas metodologias ativas, né? Então, por isso, justificando aí o título da pesquisa, desse texto, com relação a essa base epistemológica que nós precisamos ter quando nós olhamos as metodologias de aula, né? A pesquisa, ela também tem como suporte, inicialmente, um olhar que, vamos dizer assim, bibliográfico, né, qualitativo, e ela vai se costurando aí dentro também da minha prática de vida. Eu sou professor também, pesquisador na área das tecnologias digitais, e por isso também me proponho a fazer esse estudo, né? Então, é claro que ela tem e preserva os requisitos de pesquisa, entretanto, esses requisitos de pesquisa, eles também fazem parte da minha caminhada, da minha vivência de professor. Nessa primeira, então, primeiro momento, eu gostaria de ressaltar o contexto da pesquisa, que é o contexto da cultura digital, do mundo em conexões em redes, que nós vivemos hoje, e das interfaces na construção da identidade humana atual. Então, pensando no cenário contemporâneo de educação, pensando em todas as concepções, em todas as construções que nós estamos fazendo hoje na atualidade, pensamos a necessidade desse resgate epistemológico. Tendo presente alguns autores, que eu já vou apresentar na sequência, né, nós vamos olhando, então, alguns impactos dessas transformações, e aqui eu trago aqui algumas questões de ordem das estruturas educacionais vigentes, a questão própria da educação na questão das tendências pedagógicas também, que é muito presente, muito forte, e que tem sido também objeto aí de estudos, né? Então, a problemática da pesquisa é como configuram-se epistemologicamente as metodologias ativas no ensino superior, no contexto de cibercultura, né? Então, é bem importante frisar que fiz uma revisão aí em termos de periódicos, em termos de um estado da arte, e usando caracteres como epistemologia, metodologias ativas, ensino superior, cibercultura, fui trazendo algumas discussões iniciais que foram também sendo orientadas, apresentadas nessa possível configuração epistemológica das metodologias ativas. Nós falamos muito hoje, no contexto do cenário educacional, principalmente brasileiro, em metodologias ativas, mas é necessário, então, trazer esse marco epistemológico, que eu venho aqui nesse artigo, né, nessa primeira abordagem, tentar resgatar. Então, tentar resgatar essa questão epistemológica. E aí tem um fator muito pertinente, muito presente, que é o cenário em que as metodologias ativas, elas vão se configurando, né? Então, nós sabemos que olhar as metodologias ativas hoje, muitas vezes, se fica num viés de extrema pragmaticidade. Muitas vezes as metodologias ativas são jogadas nesse viés. E aí, por que, então, pensar elas numa cibercultura? Então, aí que vem um outro olhar, que é a pesquisa pautada
num autor chamado Pierre Levy, que trabalha e apresenta a nomenclatura cibercultura. Então, enquanto problemática de pesquisa é olhar a epistemologia das metodologias ativas no contexto de cibercultura, né? Tentar pensar, projetar como que elas estão se configurando, né? E aí, inicialmente, os objetivos, o primeiro objetivo geral aqui, vamos dizer assim, o objetivo geral, é analisar epistemologicamente as metodologias ativas no ensino superior. Então, por que no ensino superior? No sentido de trazer aí um olhar mais aprofundado e também pensando nas concepções de cibercultura do cenário brasileiro, né? Os objetivos específicos, então, desse trabalho, que circundaram nesse trabalho, inicialmente compreender a importância, epistemologicamente, é claro, compreender a importância das metodologias ativas no ensino superior diante a questão do novo humanismo pedagógico contemporâneo, né? Que nós conseguimos, então, a partir desse olhar epistemológico, trazer uma visão aí mais de um olhar humano, ou de um novo humanismo, e aí depois eu vou discutir, debater essa questão aí no referencial teórico, onde que esse novo humanismo pedagógico é necessário, então, um olhar um pouco mais amplo, vendo um novo humano diante a essa configuração educativa em que nós vivemos. O segundo objetivo, então, é entender como o uso das metodologias ativas qualificam a aprendizagem acadêmica, né? Então, no contexto de cibercultura, aí bem voltado para Pierre Levy. E o terceiro e o quarto objetivos aqui, eu coloquei como norte da discussão, eles fazem parte também de um estudo maior, enquanto projeto de doutorado, mas eles, enquanto estudo maior, eles vão contextualizar essa pesquisa, né? Então, no meu estudo, enquanto tese, eu busco trabalhar isso na nomenclatura da graduação ativa, no Departamento de Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas da universidade, e ver também, identificar, né, a partir desse estudo epistemológico, a questão das metodologias ativas, né, numa compreensão filosófica humanista, né? Então, aí, também trabalhando no Departamento de Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas. Então, por que esses dois objetivos, eles são específicos, mas eles circundam a apresentação desse texto, né? Vendo o conhecimento numa perspectiva dialética, da onde que vem essa pesquisa, ela é fruto dessa construção também um pouco maior da tese. Então, aqui sim eu debato os pressupostos teóricos, e aí no meu texto eu procuro fazer, juntamente com os colegas, nós procuramos fazer uma retomada desse sentido epistemológico, inicialmente pensando o contexto da sociedade líquida em que vivemos, aí trazendo as reflexões de Bauman, quando traz como suporte a questão da sociedade líquida, essa sociedade líquida sendo estabelecida e mudando totalmente o contexto de ensino e de aprendizagem, os cenários sendo configurados de maneira diferente, e essa diferença sendo construída diariamente em diferentes meios dentro da ideia de aprender e ensinar. Também venho resgatar aqui em Pierre Levy a ideia do contexto de cibercultura. Então, esse contexto de cibercultura apresentado por Levy, quando nós olhamos uma cultura dentro de uma nova configuração, dentro de um novo olhar, de uma perspectiva diferente do espaço de aprendizagem, e aí, por isso, então, pensar as metodologias ativas. A proposta de pensar as metodologias ativas, ela deve perpassar esse olhar contextual do momento em que vivemos. E aí, esses dois suportes teóricos, eles vão nos apresentar uma análise do que nós chamamos, do que nós conhecemos dentro de um novo humanismo. Um novo humanismo porque vivencia e tem no seu empoderamento, no seu dia a dia, na sua dinâmica, né, no seu modus operandi do estudante, um novo jeito, um novo modo de aprendizagem, que é esse contato com a questão tecnológica, é esse contato com a diversidade, essa liquidez
que vai se estabelecendo nas relações do dia a dia, na vida, em diversos campos, e aí a escola, no caso aqui, a universidade, ou seja, o espaço de aprendizado, ele não é um espaço mais configurado de maneira física, né? Então, aqui, é claro, precisamos ampliar, sim, a discussão, não só enquanto cibercultura, mas enquanto ciberespaço, enquanto hipertextos, né? E aí tem uma série de leituras que vão estar apresentando essa nova dinâmica em que nós vivemos hoje, e essa dinâmica também perpassada aqui pelo que Freire nos fala, né, no ato educativo. Então, o professor, a educação, o contexto educacional como não uma via, não como uma via de mão única, né, usando essa expressão mais, vamos dizer assim, peculiar, mas o ato educativo na construção da aprendizagem, da construção dos processos de aprendizagem numa perspectiva de humanização. Então, aí nós configuramos esse primeiro momento, onde que nós olhamos para a educação hoje, nós olhamos para o contexto educativo hoje e pensamos as diferentes transformações que estão vivenciando, e aí vendo esse novo humano, essa nova relação humana de aprendizagem nesse contexto. E aí sim, então, resgatamos em Morin, dentro de uma leitura um pouco maior, claro, enquanto uma tentativa de resgatar em Morin a perspectiva da complexidade, no sentido de olhar essa nova humanização, esse novo conceito de humanização, e pensar esse novo conceito de humanização não numa visão fragmentada. E aí, talvez, nós conseguimos pensar e começar a pontuar, situar a perspectiva epistemológica quando nós resgatamos, desde os filósofos modernos, toda a construção moderna, principalmente com René Descartes, onde nós temos uma fragmentação metódica da construção dos diferentes meios, e aí chegamos também na educação, onde a fragmentação metódica é pertinente. Então, Descartes, no racionalismo cartesiano, nos apresenta aí toda uma metodologia de construção, de base, e essa metodologia, é claro, ela vai se estabelecendo enquanto perspectiva curricular também, e nessa perspectiva curricular, nós temos aí muito forte, muito, vamos dizer assim, muito pertinente, né, pensar a educação, pensar epistemologicamente como que toda essa configuração cartesiana ela vai sendo apresentada, então, aqui dentro de um novo contexto. E aí, por isso, então, o olhar aqui de Morin, quando trabalha a perspectiva da complexidade, e aí, é claro, olhando a complexidade e olhando também o viés de ver as metodologias ativas numa relação não somente pragmatista, uma relação não somente voltada para as práticas, mas ter um fundamento, ou seja, talvez dentro desses questionamentos, e é claro que o texto ele faz uma abordagem mais direcionada aqui, né, mas pensando as metodologias ativas, e aí resgatamos em John Dewey e William James, então, esses elementos essenciais das metodologias ativas, mas pensando as metodologias ativas num fundamento que deve estabelecer delas. E aí talvez seria necessário nós pensar como que essas metodologias ativas elas vão se estabelecendo, né? Então aqui de maneira bem, vamos dizer assim, bem didática, bem uma proposta assim de apresentação, olhar as metodologias ativas na visão da aprendizagem por problemas, da aprendizagem por projetos, na gamificação, e aí o que também é trabalhado no texto, né, no viés do ensino híbrido. Então, dentro do viés do ensino híbrido, olhando essa proposta de uma sala de aula invertida, de uso da tecnologia. Então, talvez esse olhar das metodologias ativas, muitas vezes e aí podemos usar a expressão, né, ele precisa ter um fundamento, algo que dê um suporte. Por isso o questionamento que o texto traz, que é essa presença, essa necessidade de olhar a epistemologias, né, há uma base epistemológica nas metodologias ativas, e aí nós vemos então também o que alguns autores, José Morin, William Bassi,
José Armando Valente trazem no contexto brasileiro, né? Então, como pensar, projetar esse olhar para as metodologias ativas no cenário de transformação, de mudança, e aí trazendo, então, não uma fragmentação, mas um olhar de complexidade, um olhar de um novo humano, que vem, que pensa, que se refaz, né? E aí, aprofundando, então, a ideia de ver as metodologias ativas enquanto fundamentadas, né? Então, fundamentadas pela complexidade, fundamentadas por esse conceito de cibercultura, e aí, por isso, então, fazer esse resgate epistemológico, né? Então, por isso que o texto ele vai trazendo inicialmente, essa abordagem, e aí a ideia é ir costurando, resgatando esse viés epistemológico. O que nós sentimos também aqui, enquanto pesquisa, enquanto projeção de pesquisa, né, que aí também dá suporte a esse texto, né, a necessidade cada vez mais de não esvaziar as metodologias ativas num viés extremamente pragmatista, né. Então, por isso, trazer fundamentos para essas metodologias. O que nós vemos no senso comum é uma banalização do próprio conceito de metodologias ativas, atrelando metodologias ativas como algo extremamente novo, ou como algo que trabalha num viés de uma extrema prática, somente com atividades práticas ou somente com questões tecnológicas, né? Quando nós, na verdade, percebemos as metodologias ativas com uma configuração que já está estabelecida enquanto práticas, mas que necessita de uma fundamentação. Então, talvez uma continuação futura, uma outra proposta a partir dessa primeira proposição, que vai sendo, enquanto resultado que nós estabelecemos aqui, olhando essas metodologias ativas, né, no viés da graduação ativa, que aí seria um outro, vamos dizer, um descortinar a partir desse primeiro texto, né. Então, os pressupostos metodológicos, né, eles tratam-se de um estudo bibliográfico, esse estudo bibliográfico com enfoque qualitativo, e cujo referencial teórico debate, né, epistemologicamente, as metodologias ativas na educação, né. Nós sabemos que é uma discussão bem ampla, a proposição de pensar um olhar epistemológico tem um viés filosófico, porque aí nós temos que desmembrar e trazer a questão epistemológica num viés filosófico, e esse viés filosófico ele é contextualizado dentro do sentido em que nós olhamos também as práticas tradicionais. A ideia aqui não é que nós vamos deixar de ver as tendências que se estabelecem na educação, mas é olhar as metodologias ativas e tentar trazer fundamentos epistemológicos, né? Numa proporção, por exemplo, se nós olhamos as práticas tradicionais, nós percebemos a existência de um olhar mais para o estudante, enquanto aquele que recebe passivamente o conteúdo, e aí nas metodologias ativas uma mudança também, olhando o estudante enquanto aquele que é protagonista, e aí por isso epistemologicamente fomentando esse debate, o estudante enquanto aquele que é protagonista, enquanto aquele que está em construção desse conhecimento. E aí, é claro, o professor, nessa visão, visto como mediador, e a construção dos saberes sendo feita na proposição de ensino. No ensino superior, aqui num viés assim mais de fundamentos, então, pensando essa epistemologia nas práticas universitárias, e aí, então, talvez ampliando essa discussão para uma análise dos currículos enfim, dos projetos, né, pedagógicos dos cursos, né. Então, talvez é um pouco nesse sentido que fomentar, ampliar esse debate das metodologias ativas, né. E talvez uma proposição, assim, bem desafiadora, que é o que nós sentimos também enquanto perspectiva de pesquisa, que tá trazendo esse fundamento epistemológico, né? Como que nós vamos estar
olhando as metodologias ativas dentro da amplitude de práticas que elas trazem, e aqui talvez até fundamentando um possível questionamento a partir dessa proposta, né, que trazer suportes teóricos. Então, sempre vendo a pesquisa, e essa pesquisa apresentada aqui, sobre as metodologias ativas, olhando as metodologias ativas a partir do quê? De um olhar que vem dentro de um novo humanismo, então aqui por isso fundamentar a ideia de novo humanismo, novas relações humanas, por isso a primeira parte, metodologicamente estudamos esse novo humanismo. Num segundo momento, olhando essa questão social, e aí é sociológica mesmo, né? E aí vem a cibercultura, que esse conceito em que o Pierre Levy nos aprofunda essa discussão, e aí sim olhando as metodologias ativas, né? A ideia justamente é fazer uma análise mais profunda, e o texto ele vai sendo costurado, ele vai sendo propositivo nesse sentido, né? Talvez a grande perspectiva aqui é realçar a necessidade desse olhar, e como que esse olhar ele também não se esvazia, né? Como que a própria pesquisa não se esvazia, né? Então, o artigo, ele é propositivo, no sentido de nós estarmos ampliando a necessidade desse olhar. E, geralmente, nós percebemos que nas práticas pedagógicas, nas formações pedagógicas, necessita-se muito e percebe-se muito os anseios de olhar a educação no viés das práticas, os professores, as formações, voltando sempre para as práticas, né? E muitas práticas, elas acabam sendo esvaziadas aí, dentro de uma perspectiva de um conhecimento didático necessário, mas também de um conhecimento psicopedagógico, de um conhecimento que aqui é visto, né, de base epistemológica. Quando nós fazemos as nossas práticas, quando nós propomos as nossas aulas, nós precisamos ter essa visão, essa compreensão dos fundamentos que vão perpassar elas, né? Então, todo esse resgate, toda essa apresentação das metodologias ativas não pode ser configurada estritamente num viés, vamos dizer assim, de olhar as práticas enquanto proposições que são feitas, mas olhar epistemologicamente como que elas vão se fundamentando. E é esse o resgate que nós nos propusemos aqui, né, nessa apresentação desse texto, né, é claro, dentro da ideia de sempre pensar as metodologias ativas de uma maneira não fechada ao só exclusivamente o uso das tecnologias, né, e vendo as metodologias ativas como uma prática que já ocorre dentro da sociedade, dentro dos diferentes espaços de educação, né. Então, a problemática... Sim? 5 minutos. 5 minutos. A problemática está apresentada, né, na linha de pesquisa 3, processos educativos, linguagens e tecnologias, que é a linha onde que nós atuamos aí enquanto pesquisa do programa, e também, né, dizer que ainda é uma pesquisa que é apresentada enquanto artigo aqui, né, nesse evento, no CENIT, mas que também ela gera uma outra, ou outras, enfim, série de questionamentos, debates, né, e de forma alguma aqui nós queremos fechar essa proposição ou trazer como algo já estabelecido, né, e sim como um diálogo aberto no sentido de que debater epistemologicamente as metodologias ativas deve ser uma constante no processo de aprendizagem, no processo de ensino contemporâneo, né. Talvez não vamos querer fechar a discussão, fechar as proposições epistemológicas, mas sim situar que, quando nós falamos em metodologias ativas, nós precisamos ver que, epistemologicamente, o que pode estar fundamentando é o quê? É esse olhar desfragmentador, que o próprio Morin traz da complexidade, de olhar o contexto onde que nós estamos vivendo, é entender que nós temos, desculpa, um novo discente frente, e é preciso uma aula contextualizada a esse novo discente, é entender também que existe uma cibercultura, um contexto de sociedade diferente. Então, todos esses elementos, epistemologicamente, eles vão fundamentando essa mudança, né? Talvez
essa saída de um olhar mais tradicional, e aqui não negamos o tradicional, mas pensamos numa perspectiva híbrida, né, é claro, dentro dessas metodologias ativas, né, com mais pontuadas, né, enquanto práticas, né, e a necessidade nós está, então, fundamentando, né, esse olhar. Enquanto base, então, aqui tem algumas referências, entre as quais também outras foram sendo usadas aí na construção deste artigo. Nós agradecemos, então, aqui em nome também das colegas, a professora doutora Elizabeth e a professora colega mestre Manu Duarte, e ficamos à disposição, então, para os questionamentos e debates. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Parabéns pelo artigo. Convido a Bruna Almeida para apresentar o artigo completo Software Livre, Desenvolvimento Humano a partir da cultura produzida socialmente. É um trabalho desenvolvido juntamente com Ilse Abeg, ambas do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Uma ótima apresentação, Bruna. Tá certo, obrigada. Olá a todos. Como eu fui anunciada, meu nome é Bruna, e eu vou estar apresentando hoje esse trabalho que é uma produção nossa. Eu acho importante trazer que esse trabalho ele foi inscrito no evento no tópico aspectos sociais, políticos, educacionais e culturais das tecnologias contemporâneas. E a gente vai iniciar o trabalho trazendo na introdução a questão de que as tecnologias elas estão cada vez mais presentes na sociedade que a gente vive, em diversas esferas da vida das pessoas. Então, a gente vê que no lazer, as tecnologias elas estão cada vez mais presentes nas relações entre as pessoas, nos processos educativos, no mundo do trabalho. Eu acho importante até trazer isso, um exemplo, que na situação atual que a gente está vivendo agora, com a pandemia do Covid-19, né, a gente consegue perceber a relevância e a presença dessas tecnologias no mundo que a gente vive, que nos possibilita manter as nossas relações interpessoais com as outras pessoas, mesmo que distante. A gente tem um acesso a muitas plataformas para lazer. Muitos de nós conseguimos manter as nossas atividades de trabalho em home office, né? A maioria das universidades e das faculdades, ela conseguiram manter seus processos educativos através de ambientes virtuais de ensino-aprendizagem e outros recursos também, o que mostra a presença das tecnologias na nossa sociedade, o que vai nos fazer refletir em como pensar os processos educativos dessa geração digital, já que nesse contexto social que a gente vive, as tecnologias estão cada vez mais presentes. Então, a educação, que ela é entendida na maioria das teorias de desenvolvimento humano como a principal forma de desenvolvimento cognitivo dos sujeitos, e tem como princípio a educação também, o processo educativo, vincular o estudante ao mundo do trabalho, à sociedade. Ela vai, tendo em vista esse cenário que as tecnologias estão cada vez mais presentes, ela vai precisar redefinir os seus processos de ensino e aprendizagem, visando capacitar esse estudante para essa sociedade que ele vai viver, que é uma sociedade em rede, né? A sociedade em rede é um termo bem interessante, ela é uma sociedade que ela é caracterizada pelo um aumento significativo de tecnologias da informação e comunicação, o que vai implicar no número elevado de atividades produtivas que vão depender dessas tecnologias. Na sociedade em redes,
Muitas profissões, elas vão se reformular, novas profissões vão surgir, e é importante trazer um destaque para o processo educativo, que vai ficar a cargo dele desenvolver grande parte das habilidades e saberes necessários para essas profissões. Então, com um olhar para o processo de ensino e aprendizagem do sujeito, a gente vai compreender que as tecnologias da informação e comunicação, elas ampliam o acesso ao conhecimento humano acumulado, sendo o software livre uma possibilidade de aprender e compartilhar esse conhecimento. Então, com isso, a gente traz o objetivo desse estudo, que consiste em refletir sobre as contribuições que o movimento software livre possui para a produção e democratização do conhecimento. A metodologia desse estudo é importante trazer que ele é um estudo teórico, que a gente vai se amparar nos referenciais da educação dialógica problematizadora e nos referenciais da psicologia sociohistórica, visando perpassar esses aportes e os preceitos do movimento software livre para a gente conseguir reconstruir e aprimorar os fundamentos teóricos em torno do desenvolvimento humano, dos aspectos políticos, educacionais e culturais das tecnologias contemporâneas. Então, a gente vai iniciar o referencial teórico com o título Movimento Software Livre, Bases Teóricas para a Produção do Conhecimento. E a gente vai discutir esses referenciais teóricos, como que a produção do conhecimento é concebida, né? Então, é importante trazer que o movimento software livre, ele vai surgir com uma indignação contra a proibição de acessar o código-fonte de um software. E ter acesso, ter disponível esse código-fonte, ele vai ser importante para que o usuário ele consiga adaptar o programa conforme as suas necessidades, detectar erros, sugerir novas funcionalidades. Aqui também a gente vai trazer que para um software ser considerado livre, ele precisa atender a 4 liberdades. E essas liberdades, a liberdade 0, ela consiste em executar o programa, a liberdade 1, ela consiste em estudar o programa e adaptá-lo às suas necessidades, a necessidade 2, em redistribuir cópias, a necessidade 3, em distribuir cópias com versões modificadas. Essas liberdades propostas no movimento software livre, elas se aproximam muito com a forma com que a psicologia sociohistórica ela vai conceber a produção desse conhecimento. Como que esse conhecimento é produzido pela humanidade? Então, aqui acho importante trazer que a psicologia sociohistórica, ela tem como principais representantes o Vygotsky, o Leontiev e o Luria, e ainda um grupo de estudiosos que vão ser conhecidos como a escola de Vygotsky. A gente tem, então, Vygotsky como um representante, um fundador dessa teoria, né? E o conjunto de trabalhos que advém dessa corrente teórica, é importante dizer que na literatura, muitas vezes, a gente encontra como denominados como psicologia sociohistórica, teoria histórico-cultural ou teoria da atividade, mas é importante dizer que adotar uma ou outra nomenclatura é indiferente, né? A gente vai encontrar autores que adotam uma nomenclatura ou outra, mas é importante que esses trabalhos sejam, se eles estiverem compreendidos e fundamentados numa mesma perspectiva filosófica e metodológica, a gente trata desses trabalhos, né? E que é uma perspectiva de uma base teórica de uma psicologia marxista. O que isso vai significar aqui para nós no contexto desse trabalho é entender as condições objetivas e concretas desse sujeito que vive nesse mundo, quais os recursos que ele tem acesso. Por exemplo, é uma pessoa que
tem acesso à internet, é uma pessoa que tem computador em casa, ou ela tem computador só na escola. E com isso, o que esse ter computador em casa, ter na escola, ter internet, isso tudo vai implicar na relação com que ela estabelece com essas tecnologias e vai implicar também pode implicar nas habilidades e nos conhecimentos que ele vai conseguir desenvolver. Então, nessa teoria, a gente entende que a produção do conhecimento, ela acontece quando o sujeito, através do processo de apropriação, quando o sujeito ele se apropria dos objetos do conhecimento e desse conhecimento que é produzido pelas gerações anteriores, que esse é um termo que o Leontiev usa, mas que a gente traz aqui para o nosso contexto, desse conhecimento que é produzido pelas pessoas, pela sociedade, né? E a partir desse processo de apropriação do conhecimento, pela sua atividade, o sujeito ele consegue produzir novos objetos de conhecimento. Então, também é importante trazer um destaque aqui da obra do Leontiev sobre a produção compartilhada, em que ele traz que é impossível pensar que uma única pessoa ela vai conseguir produzir um sistema. Ele traz aqui o pensamento lógico, matemático, abstrato, ou sistemas conceituais. Não seria preciso não uma vida, mas 1000. Então, isso nos faz pensar que o conhecimento, ele nunca o conhecimento e a produção de objetos, trazendo aqui para a questão dos objetos tecnológicos, ela nunca é uma produção individual. Ela a gente pode ter uma pessoa que produz esse conhecimento, mas a partir de um conhecimento que existia no seio de uma sociedade. Então, com isso, a gente vai trazer algumas relações entre as liberdades propostas no movimento software livre e a produção do conhecimento na psicologia sociohistórica. A gente vai começar a trazer algumas aproximações entre os referenciais teóricos, né, e os pressupostos do movimento software livre. Então, a liberdade zero, que consiste em executar, que o usuário possa executar um programa, a gente vai entender lá na psicologia sociohistórica que consiste na possibilidade desse sujeito ter acesso a esse conhecimento e apropriar-se desse conhecimento que ele é produzido pelas pessoas, pela sociedade. A liberdade 1, que é a liberdade de estudar o programa e adaptá-lo às suas necessidades, ela consiste em conseguir produzir novos conhecimentos. E a liberdade 2 e 3, que são as liberdades de redistribuir cópias e distribuir cópias com versões modificadas, elas consistem na possibilidade de compartilhar o conhecimento. Então, a gente já consegue ver, estabelecendo algumas aproximações, que a produção do conhecimento, tanto nos preceitos do movimento software livre, como na psicologia sociohistórica, elas têm um referencial de que o conhecimento ele deve ser compartilhado, né, ele é produzido de forma colaborativa entre as pessoas e deve ser compartilhado. Então, as liberdades propostas, elas promovem a igualdade entre as pessoas ao colocar ao alcance de todos o que não é patrimônio de ninguém em particular, que é esse conhecimento acumulado ao longo da história. Quando a gente vai discutir o modelo de desenvolvimento do software livre, que é um modelo de desenvolvimento bazar, né? Ao contrário do modelo catedral, que ele consiste num trabalho individual e verticalizado, o modelo bazar ele vai primar por um trabalho colaborativo e horizontal, que vai ser centrado na interação e na colaboração entre as pessoas, o que vai possibilitar que pessoas que tenham acesso à internet e habilidades de programação, elas possam
participar desse processo de desenvolvimento do software, o que vai nos levar a compreender o software livre como uma expressão autêntica do potencial colaborativo da internet e um modelo para consolidar soluções compartilhadas. E essa colaboração entre as pessoas, ela acontece através da interação, da argumentação, da contra-argumentação e do compartilhamento de informações, que diz do diálogo que se estabelece nessa relação. Então, as liberdades do movimento software livre, elas estabelecem uma relação com os preceitos da educação dialógica problematizadora, que é pensada pelo Paulo Freire, que é esse diálogo que deve acontecer no processo educativo, esse diálogo que deve acontecer na relação educador-educando, né? E que a gente vai trazer aqui, que a expressão software livre é uma questão de liberdade, não de preço. O que significa que o software livre ele respeita a liberdade e o senso de comunidade dos usuários, sendo considerada a liberdade por ABEG a maior interface com a educação dialógica problematizadora. Então, para a educação dialógica problematizadora, a liberdade de expressão, ela consiste em uma condição necessária para a colaboração e o desenvolvimento de autonomia. Aqui a gente vai trazer algumas relações entre as liberdades propostas no movimento software livre e a educação dialógica problematizadora. É importante trazer que essa sistematização ela vem através das produções da professora Ilse Abeg, que é autora, também coautora desse trabalho, e ela traz a questão de que as liberdades 2 e 3 são as liberdades que mais estabelecem relação com a educação dialógica problematizadora. Elas estabelecem forte relação com essa teoria, que o fato de redistribuir cópias consiste na liberdade de distribuir cópias de modo que possa ajudar outra pessoa, ajudar o próximo. E distribuir cópias com versões modificadas consiste na liberdade de aperfeiçoar um programa e liberar seus códigos aperfeiçoados ao público, de modo que toda a comunidade possa se beneficiar, que é o que a educação dialógica problematizadora preza como o ideal da educação como uma prática de liberdade. Então, segundo a autora, essas duas liberdades, elas estão relacionadas com a educação dialógica problematizadora, porque elas prevêem a relação dialógica entre quem está distribuindo algo e para quem está recebendo essa cópia, que só vai ter sentido se for útil para quem está recebendo, ou seja, precisa ter um diálogo entre as pessoas. No próximo tópico do nosso referencial teórico, que é intitulado Movimento Software Livre, Inclusão Social e Democratização do Conhecimento, a gente vai discutir a questão da desigualdade social e como o software livre ele pode ter um papel de democratizar esse conhecimento humano, né? Então, embora o conhecimento ele seja produzido pela sociedade, pelas pessoas, e para essas pessoas, nem todas as pessoas elas vão conseguir ter acesso a essas aquisições humanas, que aqui a gente entende aquisições humanas como conhecimento sistematizado, como, por exemplo, conhecimento científico. Então, a gente traz essa citação do Leontiev, que ele começa a discutir por que as pessoas têm diferentes habilidades, competências,
diferentes saberes, o que, que se dá, no que se dá essas diferenças, né? Então, é importante dizer que por muito tempo, dentro das teorias de desenvolvimento, o desenvolvimento ele era um processo puramente biológico, ele era um processo dado, né? E não se dava um relevo para o contexto social, para os instrumentos que aquele sujeito tem contato e que vão influenciar o processo de desenvolvimento dele. Então, o Leontiev ele começa a entender que esse relevo social ele vai ter muita influência no processo de desenvolvimento psíquico desse sujeito, enquanto esse sujeito consegue se desenvolver, e vai entender que essa desigualdade, dessas capacidades que o sujeito pode ter, ela não é um processo biológico, mas ela é fruto de uma desigualdade econômica, de uma desigualdade de classes, e que é formado no processo sócio-histórico da sociedade. Então, ele traz nessa citação que se um ser inteligente, ele viesse de outro planeta para descrever, fazer uma descrição de quem é esse sujeito homem que vive aqui, dificilmente ele conseguiria fazer uma descrição única, observando as aptidões físicas, mentais, estéticas, as qualidades morais de pessoas de lugares diferentes, classes sociais diferentes. Mas isso, no entendimento do autor, vai se dever não às diferenças biológicas, mas sim à desigualdade de classes, à desigualdade econômica, né, a desigualdade de acesso que as pessoas têm às tecnologias, e que isso se forma num processo histórico da sociedade. O que vai nos levar a entender que nem todas as pessoas têm acesso ao conhecimento sistematizado e às produções da humanidade, e esse é fator relevante para compreender o desenvolvimento cognitivo, de habilidades e capacidades das pessoas. Então, na atualidade, a gente consegue ver que essa desigualdade também acontece hoje no mundo das tecnologias também, que na atualidade existe uma enorme variedade de hardware e software à disposição da população, só que, porém, essa disposição ela nem sempre está ao alcance de todos, pelo fato de impedir com que as pessoas exerçam a liberdade zero, por exemplo, que é a liberdade de executar, entre outras liberdades, a de distribuir, de modificar, de adaptar ao nosso contexto e à nossa realidade, que é o que uma produção tecnológica deveria primar, né? E o que vai impedir o desenvolvimento do sujeito. A partir do momento que a gente não consegue adaptar essa tecnologia às nossas necessidades, a gente não consegue se desenvolver. Então, trazendo para o contexto educativo, a gente vai pensar que implementar práticas educativas mediadas por tecnologias em rede requer a participação colaborativa das pessoas. E trazendo como exemplo, as tecnologias criativas, elas permitem uma perspectiva mais colaborativa de interação e de desenvolvimento do conhecimento, o que vai possibilitar a abertura para o processo de inovação, pois os estudantes e os professores, eles vão conseguir participar desse processo de produção, mesmo que seja pela adaptação de algo já existente. Então, nas considerações finais, a gente vai estabelecer algumas aproximações entre os referenciais teóricos e vai entender que a colaboração é um conceito central nos 3 aportes. Então, a colaboração, o modelo Bazar, que é um modelo de desenvolvimento do software livre, ele é um modelo colaborativo, né? E que a gente vai entender que lá na psicologia sociohistórica, que o conhecimento ele é produzido em colaboração entre as pessoas, e que o Freire vai ver
o Paulo Freire vai ver que a colaboração ela é essencial para pensar uma educação como prática de liberdade dos sujeitos. Então, como sistematização desses aportes teóricos, a gente vai trazer um mapa conceitual que vai estabelecer essas relações entre os aportes teóricos, partindo do conhecimento, que foi a nossa discussão aqui, como que o conhecimento é concebido, e a gente vai ver que no movimento software livre, o conhecimento é entendido como um bem público, que deve ser democratizado, que tem um modelo de produção bazar, e tem preceitos de liberdade, né? E esse modelo de produção, a produção compartilhada, ela faz uma interlocução com a teoria sócio-histórica, que é a forma com que o conhecimento humano é produzido de forma compartilhada. E na educação dialógica problematizadora, a gente vai ver que o conhecimento ele acontece através da educação, que é uma educação baseada no diálogo, e ela vai acontecer em colaboração, ou seja, pela atividade humana, ou seja, a gente consegue ver que a gente tem uma interlocução em todos os aportes com o conceito de colaboração. Então, a gente traz que, com isso, a gente considera que os princípios do movimento software livre, eles convergem com os referenciais teóricos estudados ao compreender que o conhecimento humano, ele é produzido através desse processo de colaboração entre os sujeitos, e sendo essa colaboração e a disponibilidade desses saberes como bens públicos indispensáveis para o processo contínuo de desenvolvimento humano. Aqui estão as referências que a gente usou nessa apresentação. Eu convido Pablo João Canal da Costa para apresentar seu artigo completo, intitulado Pensando Processos de Ensino e Aprendizagem baseados em cognição distribuída com o uso de artefatos tecnológicos em uma perspectiva histórico-cultural. E esse trabalho está afiliado à Universidade de Passo Fundo. Bom, eu sou, então, aluno do PPG do UPF, no mestrado de Educação, na linha Processos Educativos e Linguagem. Então, eu tenho como orientadora a professora Flávia Luiza Caime e como co-orientador o professor Adriano Canabarro Teixeira. Esse artigo, então, ele apresenta um estudo bibliográfico que pretende elucidar o conceito de cognição distribuída, partindo especialmente de autores que são referência no desenvolvimento dessa abordagem, a maioria deles autores estrangeiros, e relacionar, então, a metodologias e didáticas de ensino-aprendizagem. Então, esse artigo, ele trata de uma revisão conceitual que busca aproximar a teoria da cognição distribuída à prática educacional dentro de uma perspectiva socio-interacionista que parte da psicologia histórico-cultural. Então, a gente pode entrar primeiramente no termo da cognição distribuída. Ele, segundo Harry Daniels, então, que é um pesquisador de psicologia histórico-cultural, ele comenta que a cognição distribuída, então, ela tem as suas origens desde os textos de Vygotsky, psicólogo russo da área da educação, e também une a área da sociologia e da ciência cognitiva. Então, ele é um conceito que ele é interdisciplinar, assim, ele surge da junção de conceitos provenientes dessas áreas. Nessa abordagem, então, um processo não é cognitivo simplesmente porque acontece num indivíduo ou mesmo na interação entre muitos indivíduos, mas porque ocorre entre pessoas, recursos e materiais presentes no ambiente. Então, os autores que trabalham bastante com esse conceito são o Holland, o Hutchins e o Kirch, que têm artigos em conjunto, então, tratando desse tema. O conceito de cognição distribuída, ele foi utilizado desde a década de 80 pelo antropólogo Edwin Hutchins,
quando ele começou a fazer pesquisas de ciência cognitiva dentro de navios e aviões comerciais, onde ele observava, então, dentro das cabines, como que os trabalhadores desses lugares agiam e interagiam entre si na condução desses veículos, né, desses aviões, desses navios e tal. E o objetivo dele era perceber os processos cognitivos que ocorriam naquele lugar. E ali ele percebeu que utilizar esse termo cognição distribuída poderia descrever bem o que acontecia naquela experiência. Então uma frase dele, que os seres humanos criam suas capacidades cognitivas, criando ambientes nos quais exercem essas capacidades. Então, os autores comentam que enquanto as visões tradicionais dentro do cognitivismo e tal procuram eventos cognitivos na manipulação de símbolos dentro de atores individuais, já na cognição distribuída procura-se uma classe mais ampla de eventos cognitivos, ou seja, que se estendem para além do indivíduo. Segundo Harry Daniels, então, essa abordagem ela é profundamente social em sua orientação, porque não reverte a necessidade de ter que compreender processos cognitivos simplesmente como uma faceta limitada do funcionamento particular e individual de uma pessoa. Na perspectiva da cognição distribuída, a organização da mente, ao que se refere tanto ao seu desenvolvimento quanto às operações, é uma propriedade emergente das interações entre recursos internos e externos. Ou seja, é uma classe, então, de conceitos que abrange a cognição que ocorre tanto dentro do indivíduo quanto aquela que se compartilha entre os demais indivíduos das ações e recursos externos aos quais estão disponíveis, incluindo aí os artefatos tecnológicos presentes no meio. Então, até o Hutchins ele recorre à neurociência para tratar sobre isso, e ele explica então que mesmo a cognição que se distribui pelas áreas do cérebro de um indivíduo, ou seja, nele mesmo, em suas camadas de neurônio também podem ser consideradas como cognição distribuída, esteja ele trabalhando sozinho, com ou sem artefatos materiais. Então essa abordagem ela abrange tanto processos sociais e compartilhados de cognição, quanto também aqueles processos que se dão do próprio cérebro do indivíduo, e aí sustentado pela neurociência. O Holland, ele considera, então, o Hutchins, ele considera essa perspectiva que ela se insere como um subcampo da ciência cognitiva, mas que ele dialoga muito bem com a área da psicologia social, ou mais especificamente a histórico-cultural. Essa abordagem ela tem uma ligação muito grande com a cultura, né, devido a essa base histórico-cultural. Então o Holland ele comenta ali que o estudo da cognição não é separado do estudo da cultura, e isso é uma das diferenças que tem entre outros estudos de ciência cognitiva, é a ênfase que a cognição distribuída dá em aspectos sociais e culturais. Observando que a característica distintiva central dos seres humanos é mediada através de artefatos de um meio cultural, apontam que a cognição humana ocorre de forma distribuída. Então, aí uma citação de outros autores que estudam essa área, o Collie e o Engelstrom. Essa abordagem tem potencial de colaborar com o entendimento de processos que se dão entre grupos de indivíduos que interagem entre si e também entre sujeitos e objetos. Dessa forma, então, múltiplos ambientes sociointerativos podem ser estudados na perspectiva da cognição distribuída, incluindo aí cenários educativos como aqueles que se dão nas escolas. Então, a minha ideia dentro desse artigo é trabalhar esse conceito da cognição distribuída, relacionando ela a questões de ensino e aprendizagem.
partindo do pressuposto de que a escola pode ser um exemplo de organização social onde o processo de ensino-aprendizagem distribui-se entre indivíduos e o ambiente, incluindo aí os alunos, professores, recursos, artefatos tecnológicos que permeiam esses ambientes. Então, segundo o Patel, ele coloca que o indivíduo e o ambiente devem ser vistos como interagindo dinamicamente, resultando em desempenho cognitivo e aprendizado. Tá? É mais um autor assim que se estuda a teoria da cognição distribuída. E Plant e Stanton também comentam que a cognição transcende as fronteiras de atores individuais e se torna uma função que é alcançada pela coordenação entre agentes humanos e tecnológicos. Dentro dessa questão da escola, então, o Cole e o Engelstrom comentam que o processo cognitivo envolvido no ensino-aprendizagem da leitura estende-se além do caráter individual, distribuindo-se entre professor, aluno e os artefatos culturais utilizados no processo. Então, aí a gente pode mostrar, tem um exemplo da imagem ali, onde tem alunos, o professor, né, um artefato tecnológico, no caso um notebook, e os processos cognitivos deles estão se distribuindo, digamos assim, entre eles como alunos, entre alunos e professores, e entre os objetos que eles estão utilizando, né, as informações ali presentes. Isso remete, então, por exemplo, ao que o Hutchins observava enquanto ele estudava os trabalhadores dentro das cabines de comando de um navio. Ele comentava, por exemplo, que por vezes eles precisavam recorrer a elementos externos a eles, como, por exemplo, GPS, mapas, e aquelas informações que estavam presentes nos recursos tecnológicos começavam a fazer parte do processo todo ali envolvido na execução da tarefa, que no caso seria guiar o navio, né? E nesse caso da escola, a gente pode relacionar com a cognição se distribuindo entre os atores da atividade, no caso professores, alunos, e as informações que eles estejam recolhendo dentro do recurso tecnológico sendo utilizado. Baseado nisso, então, procurei pensar processos educativos baseados em cognição distribuída, como que poderia se utilizar essa abordagem em atividades escolares, citando então aquelas que há interações entre indivíduos, ambientes e os recursos ou artefatos. Nesse caso, especialmente aqueles que envolvem tecnologias, utilizadas de forma coordenada com um objetivo, um propósito em comum, como, por exemplo, a construção de um aprendizado ou de saberes. Alguns recursos que eu pensei como possibilidade para serem trabalhados dentro de uma abordagem da cognição distribuída são, por exemplo, os role-playing games, mais conhecidos como RPG, né, que são conhecidos como jogos interpretativos, onde a gente poderia colocar ali a cognição se distribuindo entre os personagens desse processo sócio-interativo. E existem já bastantes estudos utilizando o RPG como ferramenta educativa, né? Bastantes, por exemplo, na área de história, e apenas não se tem ainda, pelo que eu encontrei, algo relacionando os processos educativos que se dão com o uso de RPG com a cognição distribuída, que é uma abordagem ainda pouco explorada, ainda mais no Brasil. Outro recurso interessante podem ser os board games, os também chamados jogos de mesa, e ali a gente poderia citar a cognição se distribuindo entre os participantes de um board game e as informações contidas no próprio jogo, que às vezes são cartas que contêm informações, mapas, enfim, dependendo do jogo, a forma disso funcionar pode ser diferente. Mas há também já artigos que falam do uso de board games em sentido de aprendizagem.
Então, poderia-se utilizar a teoria da cognição distribuída para compreender os processos que ocorrem dentro dessas atividades. Outros recursos também podem ser os jogos digitais. Alguns deles possuem elementos culturais, às vezes trazendo elementos históricos para o ensino de história, por exemplo, e assim por diante. Então, ali no caso, as informações dentro do jogo podem ser compartilhadas entre os alunos, o professor pode aprofundar aqueles assuntos, inclusive é uma forma de se buscar produzir uma aprendizagem significativa, já que mexe com elementos que são, digamos assim, de interesse da cultura das crianças, dos jovens na atualidade. Então, seria uma forma de utilizar isso a favor do processo educativo. E a cognição distribuída como a teoria de base, então, que busca compreender os processos cognitivos de ensino-aprendizagem que se dão naquele meio. Pensei também em algumas abordagens metodológicas que poderiam ser observadas sobre essa ótica da cognição distribuída. Entre elas é o TBL, ou Team-Based Learning, que pode ser traduzido como aprendizagem baseada em equipes, né, onde equipes são coordenadas com o objetivo de executar uma tarefa, geralmente a resolução de problemas, né. Então, nesse sentido, também a abordagem de resolução de problemas poderia ser utilizada. Uma outra interessante abordagem, a aprendizagem por descoberta, do psicólogo Jerome Brunner. Outros também seria a gamificação como processo de ensino e aprendizagem em grupo, né, de forma que a forma como for conduzida esses processos pode levar também a se distribuir as cognições entre os agentes participantes. Enfim, então, o que me parece que mais tem potencial de ter processos de cognição distribuída são metodologias ativas focadas em processos interativos entre alunos, entre professores e artefatos que podem ser tanto analógicos como digitais. O PEA, então, ele cita que os recursos que moldam e habilitam a atividade são distribuídos na configuração entre pessoas, ambientes e situações. Em outras palavras, ele coloca que mesmo a inteligência, ela é um processo realizado e não possuído pelo aluno. E ele coloca que o próprio processo da inteligência, ele acaba se distribuindo entre os alunos na execução de uma tarefa à medida que um aprende com o outro, um se desenvolve com o outro. E aí a gente pode relacionar a um conceito do Vygotsky. Milene, eu vou parar aqui, depois a Fernanda faz um corte. Mais avançado, né? E aí a gente pode citar a interação entre alunos com diferentes níveis de conhecimento. E são distribuídas, inclusive, informações que a gente possa puxar de meios digitais, como, por exemplo, acesso à internet, a enciclopédias e algo assim. É importante também, como enfatiza a abordagem da... Oi? Tu pode voltar no slide anterior e seguir dali, que aí a gente faz o corte para continuar, porque cortou, tu caiu fora do vídeo. Desde onde? Aqui? Esse aí, isso. Esse conseguiu pegar. Sim, quando tu foi começar a citar o P ali, que deu ruim. Tá, eu vou repetir desse daqui. Isso, aí coloca, né, que o tiozinho ali cita e continua de novo a tua exposição. Tá, ok. Estamos tranquilo no tempo? Sim, tá tranquilo. Tu tem até agora gravado 17 minutos. Mas se passar um pouquinho também não tem problema. Tá bom. Eu tô aparecendo na câmera aí ou só o slide?
você fica aparecendo para nós no slide. Ah, tá bom. Deixa eu só tomar um suco aqui. Se desse, eu oferecia para vocês, mas como não dá... Eu posso continuar? Alô? Pode continuar. Alguém na escuta? Opa, pode continuar. Ah, sim, eu estava falando com o microfone fechado de novo. Você cita o P ali e segue naquilo que você, na perspectiva que você estava falando. Tá, vou repetir esse slide aí, tá? Beleza. Ok. Posso começar? Bom, isso vai de encontro ao que fala o Pia. Ele explica que o conhecimento é comumente construído socialmente por meio de esforços colaborativos em direção a objetivos compartilhados ou por diálogos e desafios trazidos por diferenças nas perspectivas das pessoas. E ele coloca que os recursos que moldam e habilitam a atividade são distribuídos na configuração entre pessoas, ambientes e situações. Em outras palavras, que a inteligência ela é um processo que é realizado e não possuído. Então ele coloca a inteligência como algo que se dá na própria realização do processo de ensino-aprendizagem que se dá entre as pessoas, o ambiente e as situações. Isso a gente pode relacionar com a teoria de Vygotsky sobre a zona de desenvolvimento proximal, ou como alguns chamam, zona de desenvolvimento iminente, a qual, então, trata do aprendizado que se dá entre um sujeito que está aprendendo e um que está um pouco mais avançado naquele conhecimento, e a gente pode citar, então, os alunos em diversos níveis de conhecimento, em relação entre eles mesmos, em relação ao professor, e no caso da cognição distribuída, a gente pode relacionar ainda com o conhecimento que está embutido através dos artefatos tecnológicos que eles estão utilizando, como, por exemplo, aí, acesso à internet, a enciclopédias e assim por diante. Então, a inteligência como um processo de aprendizagem que se dá na interação entre todos esses sujeitos e artefatos e recursos do meio. É importante também, então, como enfatiza a abordagem da cognição distribuída, que na elaboração de processos educativos leve-se em consideração aspectos histórico-culturais de cada lugar. O que significa isso? Que como essa é uma abordagem bastante embasada na psicologia histórico-cultural, ela dá bastante ênfase em questões do ambiente na hora da realização de uma tarefa. Então, por exemplo, tem que se levar em conta o contexto de cada situação onde ela vai ser aplicada. Por exemplo, se há uma escola que dispõe de recursos tecnológicos para realizar determinada atividade, ou se essa não tem, que outros tipos de elementos podem ser utilizados para substituir eles, né? No caso, por exemplo, o uso de board games em lugares onde não se tem acesso a tecnologias digitais é uma opção, né? E levando em consideração também a cultura emergente daquela sala de aula ou daquela escola, né, o que é mais significativo para aquelas crianças e que possa ser utilizado dentro do processo. Considerações finais, então, sobre esse estudo, eu levanto que talvez seja possível que em um contexto educacional a teoria da cognição distribuída seja utilizada em conjunto com abordagens, estratégias e métodos pedagógicos já existentes, como esses que foram citados aqui no artigo. Então, ela poderia ser utilizada tanto para estudos voltados à compreensão de processos cognitivos, quanto também para o desenvolvimento e aprimoramento de recursos, de jogos, de abordagens metodológicas, artefatos analógicos e digitais voltados à educação.
aqui eu coloquei as referências que eu utilizei nos slides e agradeço a oportunidade de estar apresentando esse artigo. Ele vem a constituir, então, uma primeira fase de revisão bibliográfica para uma dissertação de mestrado que eu estou realizando, então, a qual está em andamento, e a qual vai ser realizado, então, uma pesquisa-ação, um estudo direto dentro de alguma escola, buscando observar os processos que se distribuem entre atividades de ensino-aprendizagem em base da teoria da cognição distribuída. Então, agradeço essa oportunidade e desejo que tenham um ótimo CENID.